Vamos ler em Marcos, no capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Eu sei que a maioria não consegue ler porque está escuro, mas os que conseguirem ler, leiam. Quem não conseguir, ouça, por favor, com toda a atenção, tá bom? Estão todos aqui? Não, eu quero ouvir um amém gostoso. Amém. Todo mundo aqui? Amém. Amém. Lá atrás, todos ouvem-me bem? Amém. Então vamos lá, gente boa de Deus. Marcos, capítulo 4, eu vou ler do verso 20 em diante, que é o final da parábola do semeador, que diz assim: Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Receberam a palavra e deram fruto da palavra. Verso 21. Também lhes disse, na mesma sequência: Vem, porventura, a lâmpada, a candeia, para ser posta debaixo do cesto ou enfiada debaixo da cama? A resposta óbvia é não. Ou você acende lâmpadas e esconde. Acende uma lâmpada e diz: eu vou botar dentro da gaveta. Que maravilha, vai dar uma luz linda na casa. Ou vou botar essa lâmpada embaixo da cama. Se não for para fins terapêuticos ou para eliminar algum tipo de mal, tipo mofo, não faz sentido. Jesus responde: não vem antes a lâmpada para ser colocada no sangano velador, para que apareça? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz, se realiza escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai, atentai, prestem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu quero falar hoje aqui, depois de já ter falado dezenas, talvez centenas de vezes, no espírito do que aqui está dito, e nesse próprio texto e nos seus correlatos, apenas acerca de 3 ou 4 coisas bem simples que eu gostaria que todos nós guardássemos com clareza no coração. A primeira tem a ver com o contexto que eu fiz questão de ler da parábola do semeador. Porque na parábola do semeador são 4 as sementes, 4 as reações. Uma cai à beira do caminho, é comida, é devorada. Jesus disse que isso equivale ao fato de que a palavra está sendo pregada, e enquanto ela é pregada, no ato de se ouvir e de se receber, enquanto alguém proclama, nessa viagem entre a boca do semeador e o ouvido do receptor, o diabo rouba a palavra. Às vezes ela caiu aí, mas não conseguiu nem encontrar um lugar adequado, porque são distrações, são mirabolâncias, são fantasias, são ataques espirituais diretos, e a palavra some antes de poder se agasalhar e criar qualquer raiz. A segunda palavra é aquela que cai num chão aparentemente bom. É só na superfície, todavia. Por baixo daquela aparência existe resistência,
um solo pedregoso. Então ela começa a, de início, aparentemente manifestar uma resposta. Mas quando a raiz quer colocar-se para dentro, logo encontra a pedregosidade no subsolo e ela morre. E Jesus disse, isso é equivalente àqueles que ouvem a palavra, e no curso da minha existência eu encontro essas pessoas aos milhares, aos milhões, e que respondem com alegria, dizem aqui é o meu lugar, eu nunca mais sairei daqui, Jesus é o meu Senhor, que coisa linda. E são extremamente extravagantes nas confissões, que coisa extraordinária. Mas depois que você está há 40 anos pregando o Evangelho com a intensidade com a qual eu fiz nesses 40 anos, eu me impressiono muito pouco ou quase nada com as intensidades das respostas. Eu quero ver um dia depois do outro. Porque eu já vi tanta gente chegar para ficar e não permanecer. Uma quantidade enorme que disse, encontrei tudo que eu procurava, e depois de um tempo você os procure e já não os acha mais. Que essas reações impressionadíssimas não me impressionam, porque Jesus disse que esses são como aqueles que, em vindo, as dificuldades corriqueiras da existência, as preocupações, as tribulações, qualquer que seja o percalço, como a palavra não tem raiz no coração dele, ou qualquer que seja a contradição que ele veja ou perceba, já lhe serve de motivo de escândalo, de modo que a palavra nunca penetra as entranhas do ser do indivíduo para gerar o fruto necessário para a vida, para a salvação, para a perseverança, para a continuidade, para a expressão de uma vida que de fato encontra prazer contínuo, perene e eterno em Deus. A terceira semente, Jesus disse, que é aquela que cai entre os espinhos e que é sufocada na concorrência. Ela cai, nada se fala do chão, se fala apenas da multiplicidade dos aplicativos. É tanta semente em concorrência, e são tantos os espinheiros semeados ali, que ela começa a tentar esboçar seu crescimento, mas o espinheiro sempre cresce mais rápido, de modo que faz uma redoma de espinhos sobre ela e a sufoca, e ela não faz sua fotossíntese, não encontra luz e morre. E Jesus disse que isso equivale àqueles que se escandalizam, àqueles que sucumbem às tentações, às luxúrias, àqueles que querem o Evangelho plus uma quantidade enorme de outras coisas em suas vidas, sem jamais darem exclusividade à palavra do Evangelho no coração. Querem que o Evangelho lhes seja uma adição, não o absoluto em suas vidas. Aí vem uma quarta semente, que é essa que, enfim, Jesus diz, cai em boa terra. Encontra um coração de gente boa, um coração ávido, um coração simples, um coração que não quer marginalizar a palavra, que quer colocá-la no cerne da vida, que quer deixar que ela ganhe o seu poder absoluto na existência, que não fica inventando pretextos nem desculpas para justificar a sua própria superficialidade. Ao contrário, não permite que se desenvolvam resistências interiores, antes oferece à palavra a penetração mais profunda que ela queira ter, até os escaninhos mais indevassáveis do nosso ser. Aquela que cai entre os espinhos, diferentemente dessa, é aquela que oferece 1000 outras diversificações e não quer aceitar a exclusividade do mandamento. Essa que dá bom fruto, elimina do coração toda raiz de amargura,
todo ressentimento, todo ódio, toda preocupação, todo hedonismo, toda luxúria, todo materialismo, e agasalha a palavra e diz: eu vou viver segundo Deus. Essa dá o fruto do Evangelho. E Jesus disse que pode dar a 30 por 1. Já é um ser humano que chegou 1 e depois do Evangelho vira vezes 30 o ser dele. Outros chegam 1 e depois do Evangelho viram vezes 60 a frutuosidade do ser deles. E há outros que chegam 1 e depois do Evangelho viram vezes 100 no ser deles. O Evangelho gera uma multiplicação de dons, de graças, de percepções, de talentos, de profundidades, de larguezas, de entendimentos, de dilatação, de humanização, de aprofundamento, que o indivíduo se torna absolutamente para além de si mesmo, de modo incomparável, e frutifica aquilo que 100 vidas dele não conseguiriam frutificar sozinhas. No mínimo isso. Aí logo a seguir, nesse contexto, Jesus introduz essa questão da luz. E aqui se diz: também lhes disse, vem porventura a lâmpada, a candeia, para ser oculta, para ser colocada debaixo do alqueire, ou debaixo da cama, não vem porventura antes para ser colocada num lugar em que ela apareça, que ela dê o fruto da luz? Então a primeira coisa que eu quero falar relacionada a esse contexto, que a gente acabou de repetir, tem a ver com o fato de que a luz do Evangelho em nós não quer ser uma luz escondida, nem uma luz oculta, nem uma luz sutil, nem uma luz vestida de uma discrição tão grande que o indivíduo diga: só Deus conhece a luz do meu ser. O Evangelho quer dar fruto. Assim como a semente quer fazer esse escândalo, de 1 para 30, de 1 para 60, de 1 para 100, no mesmo espírito da frutuosidade, Jesus segue falando da luz. A luz do Evangelho não quer ser luz debaixo do alqueire, não quer ser luz debaixo do cesto, não quer ser luz oculta, não quer ser luz sob a cama, quer ser luz no velador, quer que a frutuosidade manifeste-se. A luz é acesa para iluminar, é a realidade mais óbvia. E vós sois a luz do mundo. Agora, a pergunta do Evangelho é simples nessa sequência. Se nós somos a luz do mundo, por que que os nossos ambientes relacionais estão em trevas sempre? Se nós somos a luz do mundo, por que que a gente entra e a gente sai e não faz diferença? Se nós somos a luz do mundo, ela deve estar muito bem escondida. É luz engolida. É luz para dentro. É luz oculta. É luz guardada. Agora, alguém pode esconder o fruto da luz? Jesus disse que o fruto da luz é justiça, é bondade, é verdade, é alegria, é amor. Esses são os frutos da luz em nós. Como é que alguém pode estar cheio da luz e ocultar o fruto da luz na sua vida? Por isso, a primeira pergunta tem uma relação direta
com o significado da luz do Evangelho em nós, ou com o significado da semente do Evangelho em nós, que é a mesma coisa. Se o Evangelho foi agasalhado na vida da gente, por que que o fruto dele não aparece na nossa existência? Ou ele não foi? Ou a gente agasalhou apenas confissões religiosas, ou a gente agasalhou apenas as formatações de comportamentos herdados e que nunca se transformaram em convicções entranháveis dentro de nós? Porque se o Evangelho de Jesus, que não é uma lista de códigos, não é o código de Hammurabi, nem são as leis de Moisés, é um dogma único, é amor. E aonde esse amor está, e não é amor segundo o homem, é amor segundo Deus. Onde esse amor está, não há mentira, porque o amor não mente, ele se compraz na verdade. Aonde esse amor está, ele não desenvolve possessividade, nem espírito egótico, ele é dadivoso, altruísta, misericordioso. Aonde este amor está, eu não sou o centro do universo, o meu prazer é que a minha vida irradie graça para outros. Se outros reconhecerem, aleluia. Se não reconhecerem, o meu privilégio é ser um chafariz dessa bondade para outros sempre, sem cessar jamais, ainda que a nossa tentação seja, vez por outra, desejar que a continuidade do bem na nossa vida aconteça através do reconhecimento de terceiros àquilo que façamos, mas o amor há de crescer sempre em nós para não depender nem de reconhecimentos, ele tem que crescer para se bastar no privilégio de ser em nós. Se esse amor está presente, ele simplesmente é. E ele se expressa, e ninguém pode detê-lo, ninguém pode inibi-lo, ninguém pode coibi-lo, e ninguém sofrerá em tendo sido invadido por ele, dessa vontade de praticá-lo de uma maneira tão sutil que o mundo não perceba. Amor e luz são equivalentes no Evangelho, especialmente na primeira epístola de João. Amor e luz e verdade são a mesma coisa. De modo que, quando ele está presente, Jesus diz, porventura acender-se-á essa luz para que se a esconda, para que se a oculte, para que se a ponha debaixo da cama, para que se torne algo tão subjetivo, tão privado, que apenas Deus discirna em nós? Ao contrário, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, Jesus disse, falando, vós sois a luz do mundo, ele disse, não se pode esconder uma cidade iluminada, erigida sobre o monte. E concluiu, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, luz e bondade, luz e graça, luz e dadivosidade, luz e altruísmo, luz e misericórdia, para que vejam as vossas boas obras e assim glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, reconhecendo que aquela luz só pode vir de Deus, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança, nem sombra de variação. Tal Pai, tal Filho. Se a luz é dele, o fruto da luz na minha vida será equivalente ao fruto da luz de Deus espalhado
na manifestação da graça, da bondade, do amor, da misericórdia, do perdão, do acolhimento que Ele derrama sobre maus e bons, que Ele faz vir sobre justos e injustos. É simples assim. Então a primeira coisa é uma pergunta sobre se a luz está de fato em nós. Porque o argumento falacioso da gente é dizer, está sim, mas é que eu guardo muito bem. Eu tenho escondido, olha, de um jeito que a minha mulher não percebeu, mas ela me habita. Meu marido não consegue enxergar, mas no juízo ele vai ver que eu tinha luz. Meus filhos até hoje não enxergaram, mas naquele dia em que forem deslacrados os segredos do coração dos homens, então eles vão ver a quantidade de vagalumes que vagavam sem lume em mim. Eram vagalumes, vagos, na sua lume, em você. E Jesus diz, olha, vamos acabar com a pateticidade. Porque luz de Deus e luz em qualquer que seja a lógica da existência dela não é para ser abafada. Ela não existe para ser oculta. Ela existe para ser manifestada. E o fruto da luz tem que aparecer na vida e na existência da gente. Aí ele prossegue agora numa perspectiva que não é apenas totalmente positiva. No verso 22, ele enuncia algo absoluto. Se antes ele diz, olha, tome cuidado para que a luz que existe em você não fique ocultada, não seja abafada pelo medo, pela timidez, pela covardia, por qualquer que tenha sido trauma, por qualquer que seja a expressão de recolhimento. Ao contrário, deixe que ela apareça. Não a esconda, não a oculte, manifeste. Porque Deus não nos deu espírito nem luz de covardia, mas nos deu espírito, nos deu luz de poder, de amor e de modéstia. Manifesta isso sem vanglória, mas manifesta com ousadia e sem temor, sem covardia. De um outro lado ele vem, e aqui ele nos narra algo que carrega o poder da ambivalência. Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se realiza, se faz escondido, senão para ser revelado. O que ele está dizendo, em primeiro lugar, nesse verso 22, é ultra positivo. Por mais oculto que esteja, se for verdadeiro, vai aparecer. Não dá para ocultar amor no coração. Não dá para ocultar bondade no coração. Não dá para disfarçar misericórdia. Não dá para disfarçar solidariedade. A energia dessas coisas vaza. A gente sente, a gente brota. A gente detecta. A pessoa pode estar tomada de uma debilidade tetraplégica, mas se o espírito dela carregar o fruto da luz, ela vibra isso. Ela vai contagiar. Às vezes você não abre a boca, mas quem está à volta discerne e percebe. É uma questão de um tempo de convívio e já se percebe que algo diferente está instalado ali. Agora, não se recomenda nem que o outro tenha que olhar para a gente na expectativa de discernir a nossa charada de luz. Eu tenho que ser uma luz explícita.
como uma cidade edificada sobre o monte, não em nenhuma perspectiva de vanglória. A mangueira aqui de casa não se vangloria de dar os frutos que dá, ela é, e pelo que ela manifesta o que ela é. Assim é com a luz. Quem é filho da luz manifesta a luz. Não dá para ocultar. No olhar, no interpretar, no ser, nas manifestações da vida, no trocar, no se dar, no tocar mesmo o outro, no ser tocado. Todas essas coisas revelam a natureza do que nós temos, mas mais do que isso, nós somos chamados a, com um coração quebrantado, expressarmos essa graça na terra, como boas obras, de todas as naturezas. E Jesus diz, pois nada há oculto, senão para ser manifesto. Esse é o lado positivo disso. Agora, o lado negativo é que nada há oculto, do ponto de vista não da luz, mas das trevas, que também não vem a ser manifesto. Como ele diz aqui, que nada é feito escondido, senão para ser revelado. Parece que a luz tem um poder muito grande quando encontra alguém tomado por qualquer que seja o espírito de timidez ou de covardia, de ficar meio acachapada, abafada na vida da pessoa por muito tempo, ainda que outros discernam e desnecessariamente tenham que fazer esse exercício de discernimento, porque o outro não tinha que ficar escondendo a graça de Deus na sua vida. Mas aparece sempre. Se você conviver, vai vendo. Embora o chamado de Deus não seja para que você brinque de esconder tamanha graça, ao contrário, coloque-a no velador, não para a sua vanglória, mas para o louvor de Deus na sua existência. Agora, aqui Jesus também está falando de um outro lado da história, que não é da luz, agora é da disfarçatez. Daquilo que a gente faz em oculto, querendo que ninguém saiba. Que a gente faz de chavadinho, no escondidinho, dizendo ninguém me flagrará aqui. No mesmo tema da luz, ou ela se manifesta como fruto de si mesmo para a glória de Deus, ou é uma questão de tempo, ela vai revelar as minhas trevas interiores. Não há nada que você realize dizendo eu recebi o dom da dissimulação. Eu desenvolvi a habilidade fantástica de mentir pau a pau com Satanás. Eu desenvolvi a capacidade camaleônica de esconder a minha própria natureza. Ou eu tenho em mim o poder de manipular com tamanha habilidade que ninguém jamais vai saber. Eu tenho a graça de trair sem ser descoberto, um verdadeiro dom. Eu consigo passar incólume, fingindo e nunca ser flagrado. Já faz anos de presbiterato, ninguém me flagrou até hoje. De convívio com os irmãos, ninguém me viu até hoje. Minha mulher está crente que eu sou um santo marido de Deus. Aleluia! Graças a Deus. As pessoas que convivem comigo me elogiam o tempo todo pela expressão dos meus altruísmos e das minhas misericórdias sociais. Elas só não sabem que eu faço isso tomado ou tomada por uma vaidade horrorosa. Porque eu gosto mesmo é de aparecer. Eu até daria o meu próprio corpo para ser queimado, desde que eu recebesse um aplauso à altura. Só que Jesus diz
E você poderia multiplicar os aplicativos dessa situação até onde você queira, nas realidades do seu coração e das suas dissimulações e dos seus ocultamentos. Jesus diz, meu querido, minha querida, que chega uma hora que tudo fica flagrante. A maioria aqui, se é bem-aventurado, se é amado de Deus, já teve o desgraçado e santo privilégio de viver para saber que isto é verdade. Eu lamento profundamente por aqueles que não tiveram ainda essa curadora experiência e que continuam achando que tem a capacidade da dissimulação de qualquer coisa, que conseguem praticar de maneira perfeita o encobrimento, que conseguem erigir um bunker completamente escondido, onde aquelas coisas que de abomináveis e reprováveis existem dentro de nós ficam escondidas e do lado de fora ocultadas por sorrisos ou um olhar brilhante ou atitudes de um comportamento que para consumo de terceiros bem camuflem a existência de ódios, invejas, ressentimentos, cobiças, hedonismos, desejos e desejos, vontades maquiavélicas, mas que são tão bem camufladas que o indivíduo pensa que será capaz de levá-las para o túmulo, sem que aqui jamais venham a ser reveladas. E eu quero lhe dizer uma coisa. Eu até hoje na vida, lidando com milhares e milhões de pessoas, nunca vi um único indivíduo, que tenha precisado chegar ao juízo final para ser flagrado. Nunca vi. Nunca vi. Às vezes ele não se flagrou, mas ele já virou um flagrante para um bocado de gente. Ele é que sofre de um auto-engano tão desgraçado que anda com aquele rabo de dragão pensando que é a bundinha da mulher melancia, que não é pequena. Mas o bicho arrasta lá atrás. Não pode nem fazer a volta. Mas ele pensa que está passando incólume, ele é só patético. Ele está sendo poupado por outros que não se deram nem ao trabalho de exibir o flagrante que ele é. Agora, eu nunca vi até hoje um único que em questão de anos ou de décadas ou de algum tempo não tenha vindo a ser desmascarado, já aqui e já agora. É desmascarado diante da família, é desmascarado na conjugalidade, é desmascarado pelos amigos, é desmascarado nos vínculos mais diversos, é desmascarado no ambiente profissional, é desmascarado sempre. O problema é que alguns de nós nos convencemos de que é possível praticar a arte da camuflagem. Jesus diz, olha, a luz não é para ser oculta na gente, é para ser exposta. E há um outro detalhe. Se ela existe em nós, ela vai manifestar o nosso ser. Também com uma questão de tempo, só que não é necessário que você fique empreendendo uma briga contra o tempo. A luz está posta em você para aparecer. Mas além disso, até as trevas haverão de se manifestar pela luz em você. Até a luz contra você manifestará as trevas que você oculta em você.
elas não ficarão ocultas. Elas virão à tona. Você se tornará um flagrante total no curso da sua existência. Aí você diz, e como é que isso se manifesta? Não apenas nos flagrantes à la Durval Barbosa, nos flagrantes arrudianos, ou dessa tropa inteira de atores desse filme de pornô chanchada do Distrito Federal, da corrupção maquiavélica que acontece entre nós. Não. Se manifesta de todos os modos. Se manifesta na pele, mano. Isso se psicossomatiza, vira carne, vira doença, vira desequilíbrio mental, vira autoexpressão. Depois de um tempo, os mecanismos da interioridade não conseguem lidar mais com abafamento. Isso vai virando hálito existencial, vai virando CC espiritual. Vai virando pum na alma. Cara anda, vai virando. Isso vira câncer. Não estou dizendo que todo câncer seja fruto disso, mas toda a realidade de ocultamento tem uma chance enorme de produzir somatizações. Aquilo que você diz ninguém saberá, vai gritar de algum modo. Bem-aventurados aqueles que gritam o que não queriam gritar e em tempo ainda ficam livres daquilo que guardado os carcomeria. Mas se você disser, eu lacrarei a minha boca e a minha alma e ninguém saberá, nem ainda assim saiba, você terá tal poder. Porque o decreto de Jesus está posto, nada, significando nada, há oculto, senão para ser revelado. E não há nada que se faça escondido, que não venha se manifestar. Vai aparecer. Vai aparecer como percepção de terceiros, vai aparecer como escândalo, vai aparecer como auto-engano seu que outros discernirão, vai aparecer como ato falho, vai aparecer como expressão que se somatize na sua carne, na sua pele, vai aparecer como surto interior, psicológico, emocional, vai aparecer na disfuncionalidade familiar, vai aparecer na energia que os filhos venham a revelar daquilo que a gente não quer enxergar e que eles, às vezes, sem nem discernirem, detectam e expressam e devolvem na nossa cara. Mas vai aparecer. E vai aparecer já aqui e agora, no tempo presente. Vai aparecer nas psicodinâmicas das nossas famílias. Vai aparecer na nossa sexualidade. Vai aparecer no nosso modo de lidar com dinheiro, com bens, com posses. Vai aparecer. Vai aparecer, por mais camuflado que esteja, surgirá sempre a ocasião na qual aquele tumor não poderá mais ser impedido e ele vazará todo o seu pus. A gente não sabe em que área, mas vai vazar. Você pode esconder, você pode ocultar, você pode dizer para você mesmo que você é a exceção universal. Então, idiotadamente, tente ser. E você vai ver a coisa horrorosa que será sarjada do seu ser. O furúnculo imenso
que brotará como cascata da sua boca. Como diarreia na sua caminhada. Porque não há nada oculto, senão para ser manifestado. E não há nada que se faça escondido, que não venha a ser revelado. Aí você diz, mas será que eu não tenho direito à privacidade? Sinceramente, não. Privacidade ao qual eu tenho direito é de dizer, olha, por favor, me deixem dormir. Até nisso eu tenho que ser verdadeiro. Não é me escondendo de ninguém. O Caio está em casa, manda dizer que eu não estou, não. Manda dizer que eu estou dormindo. Manda dizer que eu não posso. Às vezes manda dizer que eu não quero hoje. Essa é a minha privacidade, é o direito de dizer estou e não posso, mas está na luz, em verdade, não na dissimulação, nem no engano, nem na disfarçatez. Minha privacidade é dizer não quero, minha privacidade é dizer agora não. Minha privacidade é dizer espere. Minha privacidade é dizer a minha vida ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou, mas não estou sequestrado pelo capricho de ninguém. Estou aqui arreganhadamente revelado. Esta é a minha privacidade. No mais, eu não tenho mais nenhuma. Não tenho nenhuma para mentir, não tenho nenhuma para fazer de conta, não tenho nenhuma para fazer 1000 gestões de palavras, não tenho nenhuma para parecer agradável, não tenho nenhum compromisso com aquilo que se convencionou chamar de politicamente correto, e o Evangelho chama de hipocrisia. Nenhum compromisso. Porque o chamado de Jesus é para que o meu coração reflita a minha cara e a minha cara reflita o meu coração. O chamado de Jesus é para que, assim como boca e coração se unem, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração tu creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, a vida acontece entre a boca e o coração. Do mesmo modo, a vontade de Deus é que meu coração se reflita na minha cara e a minha cara seja mero reflexo do meu coração. Qualquer outra coisa que se ponha no meio do caminho, Jesus diria, vem do maligno, porque foi ele que disse, seja o vosso sim, sim, seja o vosso não, não. O que disso passar vem do maligno, e o que disso passar é trevas, e o que seja isso é luz. E é assim que é. Será que é tão difícil a gente entender que não existe melhor proteção do que a luz? De que nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade? Eu tenho o direito de omitir, não de mentir. Omitir se eu não for indagado. Eu tenho, às vezes, a sabedoria de não revelar para alguém alguma coisa que eu sei que poderia maltratá-la horrivelmente, ela não está em condições de saber agora. E se vier a saber, saberá depois, como Jesus mesmo disse. Eu ainda tenho muita coisa a vos dizer que vós não podeis suportar agora. Ou, o que eu faço, tu não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Existe um depois na vida de cada um de nós, e existem horas em que Jesus disse, não é chegada a hora ainda de vocês saberem isso. Essa omissão sincera
e fruto do amor, aqui e ali eu até devo praticar com sabedoria para salvar alguém. Mas não quando indagado. Do contrário, eu estarei laborando nas coisas que haverão de se manifestar e que de vergonhosas em mim se ocultam e que um dia se tornarão em medida extremamente mais extravagante do que eu quero admitir. Olhem só como prossegue essa porção do Evangelho. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, pelo amor de Deus. Está posto, está dito, não há titubeio, não há relatividade, não há einsteinização no anúncio dessa lei. Ela é. E então lhes prosseguiu Jesus dizendo: atentai no que ouvis. Ele tinha acabado de dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E agora diz: se você tem ouvido para ouvir, ouça, e ouça bem. Ouça muito atentamente. Vocês estão me ouvindo? Eu estou na luz, vocês estão me vendo. Eu não consigo ver todos vocês. Alguns estão na penumbra, outros nas trevas, outros em luz relativa. Mas vocês estão me vendo. Eu aqui sou a própria explicitude de comunicação para vocês. Agora, vocês não são para mim. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus disse: e ouçam bem. Porque não há qualquer cláusula de exceção entre nós. Esse é um absoluto da vida. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará, para o bem ou para o mal. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até aquilo que pensa ter, lhe será tirado. Aí você diz: o que é que a primeira coisa tem a ver com essa segunda? De ocultar, de não ocultar, de revelar ou de esconder. Basta que você leia o texto, levando em consideração o contexto. Atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido no oculto, é onde a gente faz as coisas, no oculto, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Ele está chegando e trazendo para um nível de subjetividade total. Não é só o escondidinho e o de chavadinho, ele está dizendo que é no oculto do seu ser. Não é apenas aquele segredo entre você e o amante, você e a amante, você e o cúmplice, você e a quadrilha. Não, é o seu autoaquadrilhamento. É aquela coisa que ninguém vê, que habita a indevasabilidade do ser, essas medidas, esses critérios interiores, todos eles aparecerão. E ainda a eles se fará acréscimo. De modo que se na interioridade eu tiver as medidas da generosidade, da graça, que não julga, que mede com dilatamento, que mede com folga, que mede com a excessividade do perdão. Esse tem. E a esse se lhe acrescentará muito mais do que ele sequer jamais julgou ter. Para o bem. Agora, para o mal, é esse que carrega a manifestação no oculto daquilo que para o lado de fora ele não quer que ninguém discirna, mas que do lado de dentro ele exerce com manifestação perversa, interior, pela qual ele
examina, escrutina, mede, condena, enxerga, julga. E Jesus diz, olha, não ficará oculto, por mais escondido que seja, esse negócio vai virar energia e você vai receber o troco, a devolução e mais, numa medida excessiva. Assim como a medida dilatada da graça me traz medidas extravagantes de graça, a medida judiciosa, a medida perversa, a medida maligna, a medida ferina, a medida que carrega em si o amargor das estreitezas, será toda ela percebida. Ela vaza para Deus, para anjos e para o inconsciente do meu próximo. E eu receberei com extravagância, de modo que eu meço na interioridade e sou medido nas exterioridades. Eu meço com dissimulação e sou examinado em auscultações que não ocultam nada. Eu meço na camuflagem e vejo a minha camuflagem ser desmascarada e a minha nudez exposta. De tal modo que o chamado do Evangelho é esse. Tenha dentro de você luz, porque a quem tem, se lhe dará. Tenha dentro de você verdade, porque a quem tem, se lhe dará. Tenha dentro de você sinceridade, porque a quem tem, se lhe dará. Tenha dentro de você bondade, porque a quem tem, se lhe dará. E em havendo, não lute contra ela, não tenha medo dela, não se acovarde do trabalho de Deus na sua vida. Deixe que ela brote, porque se a luz não esconda, Deus não nos deu espírito de covardia. Nós não estamos falando de coisas vergonhosas, mas do fruto da luz, que é bondade, verdade, justiça e amor. Deixe que apareça, não faça publicidade, se virá, e virá a 30, a 60 e a 100 por um, não oculte. O ser é para ser revelado, é para virar cara, é para virar gesto, é para virar andar, é para virar modo e também para virar fala. Por outro lado, não brinque de ocultamentos perversos. Porque nenhum de vocês tem o poder de realizar o cimentamento dessa realidade. Eu já vivi o suficiente para aprender na minha vida, bem como observando a vida de milhares de outros, que quando a gente não lida com as nossas sombras em tempo, pelo caminho, elas vêm lidar com a gente, depois de um tempo, como fantasmagoria excessivamente assombrosa. Não adianta fugir, varrer para debaixo do tapete. Isso volta. E quem tem para o bem, tem na graça, tem em fé, tem no amor, tem em verdade, a esse se lhe dará. E se dará a ele excessivamente mais, em medida para além do medido, em bondade extravagante. A 30, a 60, a 100 por um. Agora, a quem não tem a coragem da luz, a verdade da luz, o amor da luz,
a bondade da luz, até o que pensa ter lhe será tirado. No dia da revelação, revelar-se-á a nudez e a nadeza, a nothingness da pessoa. O coisa nenhuma do ser, a oquidão absoluta. Essa é a lei da vida. Alguém aqui vai querer lutar contra ela? Quem é o louco? Quem é o desvairado? Quem é o infeliz? Quem é o desgraçado? Às vezes, na juventude, a gente acha que consegue dar nó em pingo d'água só para descobrir que o acúmulo dos pingos d'água cairão na nossa cabeça como um dilúvio para o qual não há arca de salvação e Noé não se oferece para ser amigo da gente naquele dia. Vira o morro do Bumba, pá! É o esgoto do Jorge Roberto Silveira em Niterói. Vem a caca toda para a avenida. De repente, num abrir e fechar de olhos. Ou então você começa a panicar e não sabe por quê. A deprimir-se sem diagnóstico. Tem mulher, tem marido, tem namorado, tem namorada, tem trabalho, tem comida, tem saúde. E tem angústia, latente, crescente. Tem um borboleteamento, um desagregamento inexplicável, uma infelicidade penetrante, uma insatisfação incompreensível, um descontentamento persistente. Aí isso começa a gerar surtos. O descontentamento altera o nosso caminho, a insatisfação tira toda a moderação, a ansiedade tira da gente a sabedoria, o bom senso. A vida começa ali a serpentear, daqui a pouco você entrou num labirinto, mais adiante você está cantando This long and winding road. Tan, 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 tan. Always brings me here to your door. Many times I feel alone. Many times I cry. E o cara não sabe dar jeito naquilo e volta para a mesma porta, para a mesma porta, para a mesma porta, para a mesma porta. Porque não dá para fugir da porta da verdade, mano. Lá adiante, na meia-idade, você que foi um Neymar driblador de sombras, vai encontrar um quarto zagueiro da verdade indriblável na sua frente. Uma muralha. A meia-idade é um negócio. A meia-idade carrega pânicos horrorosos. O cara não sabe por que acorda à noite angustiado e nem com pesadelos, e nem aflito. E a velhice? É implacável. É implacável. Por isso o conselho de Jesus é, se você identificou o inimigo, e não precisa ser uma pessoa fora de você, frequentemente o meu pior inimigo sou eu mesmo, na minha mentira, no meu auto-engano, na minha falta de coragem de me reconciliar comigo mesmo em amor, em Deus e na verdade. Mas se você identificou o seu pior inimigo dentro de você, aproveite enquanto você está a caminho, meu irmão. Nesse dia chamado hoje. Porque chega uma hora em que você entregue aos processos
de justiçamento psicológico, espiritual, mental, afetivo e até psicossomáticos, com os desagregamentos variados e fartos, que você não pode mais nem chamar de lei de Murphy. Já tem que chamar de maldição de Murphy. Macumba do Murphy. Porque lei de Murphy é pouco. Chega uma hora em que você é o novelo de você mesmo. Seu caminho é o seu embaraço. Seu pensar é a sua armadilha. Porque simplesmente, se você ocultou, se você pintou o sepulcro por fora de cal e guardou a rapina dentro, Jesus diz que chega uma hora em que essa coisa toda explode, vem para fora, é uma Fukushima de revelação. Vai irradiar numa medida em que você não podia sequer imaginar. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora olha aqui para mim. Quem está lhes trazendo essa palavra e concluindo agora, para a felicidade de muitos, é um carinha vestido de total relatividade. Relatividade diante de Deus, diante de anjos, diante da minha amada mulher, diante dos meus filhos. Relatividade. Não tem nenhuma perfeição aqui. Mas tem uma vontade desesperadora de sinceridade. E de existir, tantos quantos sejam os anos que Deus me dê, para que o Evangelho em mim não fique aos pedaços. Eu quero que ele dê fruto em mim a 30 por 1. Eu quero ser pelo menos 30 de mim em Deus. No mínimo 60 de mim em Deus. Eu quero que chegue um dia em que eu seja 100 de mim em Deus. Isso não é narcisismo. Essa é a ambição que Jesus disse que o Evangelho tem de gerar eu em mim. Sem que nada seja sonegado, nem diminuído, nem oculto, nem fique pelos pedaços. Quando eu era bem jovem, a minha oração a Deus era a seguinte: Senhor, eu quero viver para existir diante de Ti tão sem reservas que o mundo, depois de Jesus, não tem ainda conhecido nenhuma figurinha mais entregue e abusada na graça de Deus quanto eu quero ser em Ti. Aí durante uns 15 anos eu me senti o próprio abuso. Aí eu fui ficando muito palestrante de pastores. Muito paraninfo em seminário. Muito conferencista internacional. Muito membro de boards of directors, de organizações do mundo inteiro. Muito celebrado. Amigo dos Grahams e dos Fords e dos quem você queira mais. Nos principados cristãos da terra. Reverenciado pelos de dentro, pelos de fora. Aí você começa a ouvir dizer que você faz parte da lista dos
100 indivíduos que mais influenciaram o século XX na Terra. O teu coração simples continua a ser simples, mas de algum modo uma coisinha sutil entre em você, como se você tivesse já chegado para o Evangelho e dito, olha, aqueles 100 viraram 1000% em mim, eu sou a exceção. E aí nesse dia começa uma derrocada silenciosa e sutil na sua alma. Até chegar um dia em que você se procure e não acha nem o seu mindinho daquilo que um dia você foi, na totalidade do seu quebrantamento apaixonado no Senhor. Aí, graças a Deus, existe o bairro e existe o oleiro, para ele ir quebrando você, esmigalhando você, tocando em você nas coisas mais preciosas, para que você se conheça. Existe um processo de refazimento, de reconversões. E eu me sinto hoje como se todo dia eu estivesse tendo uma experiência de me converter outra vez a Jesus e ao Evangelho, todo dia. Diante de Deus, dos anjos, da minha mulher, dos meus filhos, eu digo isto. Todo dia eu tenho pedido a Ele para me levar para aquelas coisas mais basiquinhas, das paixões mais simples do Evangelho. E agora eu não tenho nenhuma oração. A minha oração é só uma, Senhor. Eu não quero ocultar nada. Eu não quero esconder nada. Eu quero ser um flagrante. Eu quero ser a plenitude da verdade possível, num ser relativo como eu, mas me usa e me enche e me faz ser. Para o louvor da tua glória. Eu não sei quantos anos mais de vida eu tenho. Mas eu quero que todos eles sejam abundantes na vontade de não retroceder, de dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um, para o louvor da glória de Deus. Sabendo que assim como não há para o mal nada oculto que não venha a ser revelado, não há para o bem também, que todo o bem de Deus que está em mim aparece e aparecerá. Que ainda que um exército se acampe para me maldizer, o meu coração não se atemorizará, porque toda arma forjada contra mim, em qualquer que seja a batalha, já cairá quebrada na presença de Deus. Agora, meu irmão, minha irmã, o que você vai decidir hoje? Você vai continuar a ser um escondedor de luz? Um comedor de luz, um ocultador de graça? Ou pior, infinitamente pior. Porque a luz há de ser manifestada, Jesus apenas diz, não perca seu tempo, deixa ela vazar. Para que essa covardia, deixa ela se manifestar. Mas o pior é quando a gente é um ocultador de sombra, de mentira, de dissimulação, de engano. Onde a gente vive para nutrir aquelas medidas no oculto que ninguém discerne do lado de fora, mas que haverão de nos medir e nos medir de modo exagerado contra nós mesmos.
de modo que se era oculto, a gente vai experimentá-las de modo explícito e revelado. Se eram dissimuladas, a gente vai experimentá-las de modo estoico. Se eram subjetivas, a gente pode experimentá-las na objetividade moral, na objetividade relacional, na objetividade até física das somatizações. A gente vai experimentá-las para o nosso próprio bem, como diz Paulo, para ver se por tal manifestação no fogo o nosso espírito é salvo no dia do Senhor Jesus. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Por outro lado, o Evangelho diz, pois tudo o que se manifesta é luz. Não tenha medo da manifestação. Se ela vier para fora, ela vai virando luz. A coisa mais esquisita, você botou para fora, ela se converte em luz. Ela deixa de ser o que era, ela é maldade oculta. Quando ela é posta para fora, ela perde o seu poder, ela vai virando luz. Por isso é que se manda que a gente confesse pecados, que a gente assuma a verdade, a mais difícil de todas elas, porque quando ela aparece, ela vira luz na mesma hora. Luz. Tudo que se manifesta é luz. Essa é a graça de Deus. De que oculto em nós é trevas. Revelado a partir de nós vira luz. E a gente fica livre do calabouço dessa masmorra de escuridades no nosso interior e no nosso coração. Vamos ficar em pé. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e atentai no que ouvis, diz o Senhor Jesus. Vamos dar as nossas mãos, todos nós. E você que está aqui, leve essa palavra para o fundo do coração, bem como os milhares de outros que nos veem ali, aqui no Brasil inteiro e por dezenas de nações da terra, aos milhares e milhares. Vamos todos formar uma única sinfonia de oração. Nós aqui, eles ali. O mar já não existe, unidos no mesmo espírito e na mesma fé em Jesus. Gente aqui, gente na Austrália, gente na Espanha, gente em Portugal, na Alemanha, na Inglaterra, aos milhares nos Estados Unidos, em países árabes, em ilhas distantes, na África, em lugares tão diferentes, todo mundo comungando da mesma consciência instantaneamente. Lá no Japão é dia, aqui é noite, e as centenas e centenas e milhares que nos veem lá estão participando deste mesmo momento planetário. Nesse instante, com alguns segundos de delay, e nenhum delay pela aplicação do Espírito Santo no coração. Senhor Jesus, eu te peço que a palavra do Evangelho, que tem me rasgado todo dia, nos rasgue todo dia, nos incomode para a vida, nos acorde, de tal modo que ouçamos a tua voz que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Que essa palavra da vida nos tire dos nossos próprios túmulos e esconderijos, e nos chame sem medo, sem pânico,
Ao contrário, sem dissimulação, com grande amor pela verdade e avidez na verdade. Porque fora da verdade ninguém vira homem, ninguém vira mulher, ninguém vira gente. Fora do teu amor, ninguém é filho de Deus. Os filhos de Deus repetem o amor de Deus. Por favor, que a tua palavra entre qual espada no nosso coração e nos discirna por completo. E nos salve de nós mesmos e dos nossos enganos por inteiro. E eu te rogo por aqueles que andam escondendo luz, com medo dos seus dons, fugindo dos seus talentos, fugindo da aplicação de quem são, na entrega de suas vidas à graça de Deus, com vergonha do Evangelho. Por favor, Jesus, salva-nos de termos vergonha do Evangelho, dessa tão grande maravilha. Salva-nos dos traumas religiosos. O Evangelho não tem nada a ver com esse engano religioso. E salva-nos do pretexto do nosso trauma, para que a gente não se envergonhe do Evangelho mesmo, da palavra mesmo. Dá que todos nós demos muito fruto. É um desperdício que temos sido. Quando a gente vê a grandeza do teu milagre na vida de tantos e o esforço que fazem para não manifestar nada, para se esconderem ou para ocultarem ou para fugirem da vocação que tem para ser e para viver em Deus, o coração da gente sofre, porque é tanta gente linda escondendo a luz debaixo da cama, atrasando os processos da vida. E outros caindo em dissimulação, pensando que poderão viver no ocultamento, mas nele não escaparão jamais. Permite que enquanto é dia, enquanto se pode trabalhar, cada um aqui tome a decisão única que se tem que tomar. Em tendo ouvido para ouvir que se tem ouvido, e se tem escutado, e que o coração se tenha vergado a tua verdade, e que nenhum de nós tenha medo do preço a pagar, ao contrário, coloca na gente tudo isso como sendo o maior privilégio da vida, o privilégio de ser em Deus e para Deus, sem medo de nos entregarmos por inteiro. É o que eu te rogo para mim e para todos os meus irmãos, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.